Olá, pessoal, eu sou a professora Elisângela e o tema da nossa aula de hoje é desconsideração da personalidade jurídica. Vamos lá começar nossa mais uma aula aí. Desconsideração da personalidade jurídica. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Então, pessoal, as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas estão subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código. As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes também deste código. As sociedades coligadas só responderão por culpa. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for de alguma forma obstáculo de ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Dada essa introdução, vamos então falar do que faz parte, né, da desconsideração, eita trava-língua, da personalidade jurídica. E nós vamos começar com quem? Com as práticas comerciais, ok? Mesmo esquema, vamos assistir o vídeo, depois nós vamos, então, melhorar, fazer uma narrativa boa aí para vocês. Bora lá! Capítulo 5 das práticas comerciais. Seção 1ª. Das disposições gerais. Artigo 29. Para os fins deste capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Seção 2ª. Da oferta. Artigo 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar íntegra o contrato que vier a ser celebrado. Artigo 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. Parágrafo único. As informações de que trata este artigo, nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor, serão gravadas de forma indelével. Artigo 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou a importação do produto. Parágrafo único. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei. Artigo 33. Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, deve constar o nome do fabricante e endereço na embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na transação comercial. Parágrafo único. É proibida a publicidade de bens e serviços por telefone, quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina. Artigo 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Artigo 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha. Inciso 1º. Exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Inciso 2º. Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. Inciso 3º.
rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos. Aí, vamos então agora para a melhor parte, né? Vamos entender melhor? Então, vamos lá. Toda informação, publicidade, gente, precisa ser veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar, integra o contrato que vier ser celebrado, tá? A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, garantia, validade de origem, preço, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores. Quando a gente fala de validade de origem, a gente está falando dos prazos, tá? Os fabricantes, gente, e importadores, eles deverão assegurar a oferta de componentes e as peças de reposição, enquanto não cessar a fabricação ou a importação do produto. E quando cessadas, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo na forma da lei. Vale lembrar uma observação importante aí. As informações de que se trata este item nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor serão gravados de forma indelével. Nós vimos agora há pouquinho. É proibida a publicidade de bens e serviços por telefone quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina, tá? Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, deve constar o nome do fabricante e endereço da embalagem e publicidade em todos os impressos utilizados na transação comercial. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprir o cumprimento dessa oferta, a apresentação ou a publicidade, o consumidor poderá fazer o seguinte: escolher. Ele pode exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade, aceitar outro produto ou a prestação de serviço equivalente. Ele pode também rescindir o contrato, gente, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e a perdas e danos. Ok? Então, sigamos lá. Fácil, né? Fácil. Vamos lá, então. Da publicidade. Mesmo esquema. Vamos ver como que a legislação fala para a gente, o que os incisos diz para nós, e a gente já vai melhorar também essa informação. Bora lá. Seção 3ª. Da publicidade. Artigo 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil imediatamente, a identifique como tal. Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. Artigo 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Parágrafo 1º. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Parágrafo 2º. E abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Parágrafo 3º. Para os efeitos deste Código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. Parágrafo 4º. Vetado. Artigo 38. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina.
Aí, muito bem. Vamos entender melhor? Vamos sim, tá? Então, da publicidade. Gente, a publicidade ela deve ser veiculada de tal forma que nós, consumidores, né, a identifique como tal. Vale lembrar uma observação aí para vocês também. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem, certo? É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir um erro ao consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade da propriedades, origem, preço e qualquer outro dado sobre os produtos e serviços, tá bom? Por isso que a gente vê muita propaganda enganosa e a gente vê mais ainda, a gente vê esse monte de fake news, né? Esse monte de informação errada que vem principalmente pela internet, né? Essas propagandas enganosas. E é abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza. Aqui incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, gente, que desrespeite valores ambientais ou seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Então, tomem cuidado com essas propagandas que incitam essas modalidades, tá? Então, diante do Código de Defesa do Consumidor, o CDC, a publicidade é enganosa por omissão, quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicidade cabe a quem as patrocina, como nós vimos agora, tá bom? Então, o que pode acontecer às vezes, né, de vocês terem aí propagandas enganosas? Você vê lá um produto de altíssimo valor, né? Você vê um maquinário, alguma coisa tal, e o preço é muito baixo. Opa, peraí, não é tão certo isso, né? Então, esse é um grande exemplo aí de propaganda enganosa e muitas mais que vocês devem estar aí lembrando com certeza. Ok? Vamos seguir então e vamos falar agora sobre, ainda dentro das práticas abusivas e da cobrança de dívidas. Nós vamos aí juntar essas duas coisas, ok? Então, bora lá. Seção 4. Das práticas abusivas. Artigo 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. Inciso 1º. Condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Inciso 2º. Recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes. Inciso 3º. Enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço. Inciso 4º. Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços. Inciso 5º. Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Inciso 6º. Executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes. Inciso 7º. Repassar informação depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos. Inciso 8º. Colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, Conmetro.
Inciso 9. Recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se dispõe a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais. Inciso 10. Elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Inciso 11. Dispositivo incluído pela MPV número 1.890/67, de 22 de outubro de 1999, transformado em inciso 13, quando da conversão na Lei número 9.870, de 23 de novembro de 1999. Inciso 12. Deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério. Inciso 13. Aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido. Inciso 14. Permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo. Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso 3º, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. Artigo 40. O fornecedor de serviços será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços. Parágrafo 1º. Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 dias, contado de seu recebimento pelo consumidor. Parágrafo 2º. Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes. Parágrafo 3º. O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio. Artigo 41. No caso de fornecimento de produtos ou de serviços sujeitos ao regime de controle ou de tabelamento de preços, os fornecedores deverão respeitar os limites oficiais sob pena de não o fazendo. Responderem pela restituição da quantia recebida em excesso, monetariamente atualizada, podendo o consumidor exigir a sua escolha, o desfazimento do negócio, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Seção 5ª. Da cobrança de dívidas. Artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Artigo 42-A. Em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor, deverão constar o nome, o endereço e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, do fornecedor do produto ou serviço correspondente. Aí, pessoal, vamos lá então. Vamos entender melhor das práticas abusivas que nós vimos aí, é vedado ao fornecedor de produtos e serviços, entre outras práticas abusivas. Gente, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como sem justa causa e a limites quantitativos, tá? Recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de suas disponibilidades de estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes. Enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer serviço equipare-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento pelo consumidor. Tem gente que quer entupir você de coisas, né? Nossa, é uma infração terrível isso na legislação, ainda quer cobrar de você, tá? Aconteceu comigo uma vez, pessoal, eu gosto muito sempre de contar uma história para vocês, eu estava ajudando uma pessoa na prestação de serviço, e uma outra pessoa entrou na jogada. E ela visitou dois potenciais parceiros, tal, e ela mandou o contrato para a pessoa assinar junto com o boleto, gente, para pagar, sendo que a pessoa não
Não foi falado nada para ela. Né? A pessoa quer fazer a cobrança sem mesmo saber, sem ao menos prestar esse serviço corretamente. Falei para a pessoa, não assine esse contrato. Não foi falado, não teve acordo, né? De jeito nenhum. Então, tem que tomar cuidado também com isso, tá? Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento, a condição social, para impedir para os seus produtos ou serviços. Gente, eu vejo muito isso acontecer, né? A pessoa às vezes está em casa, aconteceu isso com a minha mãe, cada pessoa ligar, tentar vender, tentar passar perna, sabe? Num idoso. Não, pelo amor de Deus. Eu falei, não, gente, não, isso acontece, mas tem gente para tudo, né? Então, tá. Exigir do consumidor vantagem excessiva, não. De jeito nenhum. Executar serviço sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor. Acabei de contar para vocês agora, né? Ressalvadas decorrentes de práticas anteriores entre as partes. Repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos. Gente, colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou as normas específicas. Nós vimos lá também, ele falou do Conmetro, né? Mas também tem a BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é essa entidade. Que também é credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, que é o Conmetro. Recusar a venda de bens ou a prestação de serviços diretamente a quem se dispõe a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais. Elevar sem justa causa o preço de produtos e serviços, por exemplo, o recente aumento abusivo da gasolina nos postos de combustíveis, né? Gente, em virtude da greve dos caminhoneiros, isso não pode, tá? Deixar de estipular prazo para o cumprimento da sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial e a seu exclusivo critério. A gente falou agora do aumento dos postos, tá, gente? Anteriormente, dos combustíveis, mas também aconteceu isso com feijão, né? Olha aí, produto, né? Também aconteceu isso com tomate. Gente, eu lembro, teve uma vez que eu fui comprar tomate, estava um absurdo. Eu falei, não, fica aí com seu tomate, não vou levar não. Vamos lá, vamos seguir. Aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido. Então, você vai lá, você fala, esse copo custa R$10. Você vai lá e reajusta para 12 sem avisar, né? Ou então passar por cima do valor. Não pode. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor o orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, dos materiais, dos equipamentos, tá? As condições de pagamento, como data de início, data de término dos serviços. Isso precisa ser feito para que não tenha problema depois, tá? Salvo a estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 dias, né? Esse contrato, essa proposta tem validade de 10, 15 dias, contado do seu recebimento pelo consumidor, que também não é assim, eu conto já e começo a ver, não, tem todo um processo para isso, tá? Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes. O consumidor também, gente, não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio, tá bom? No caso de fornecimento de produtos ou de serviços sujeitos ao regime de controle ou de tabelamento de preços, os fornecedores deverão respeitar os limites oficiais sob pena de não fazendo responderem pela restituição da quantia recebida em excesso, tá bom? Podendo o consumidor exigir, inclusive, a sua escolha, o desfazimento do negócio sem prejuízo de outras sanções cabíveis, ok? Seguimos então agora para a segunda parte da cobrança de dívidas, né? Na cobrança de débito, o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo e nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, tá? O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescidos de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, tá bom?
E, gente, toma cuidado com aquela cobrança, né, que você faz em público. Não, eu tenho uma frase que a gente usa no mundo corporativo, é assim, eu aprendi há uns últimos 6 anos que eu uso muito essa frase, que é assim, elogie em público e chame atenção no privado, corrija no privado. Então, elogie em público e corrija no privado, tá? E isso vale não só para a gente estar falando aqui na parte do consumidor, tá na cobrança, mas em qualquer situação de cobrança que a gente faz, no sentido do seu colaborador ou vice-versa. Sei que a gente está falando da legislação aqui em si, mas é que a gente traz também um pouquinho para o nosso dia a dia, tá? Em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor deverão constar o nome, o endereço, o número de inscrição no cadastro de pessoa física, que é o CPF, ou se for um fornecedor de produto ou serviço de pessoa jurídica, é o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Certo? Ufa! Ficou bem claro agora, né? Vamos lá, vamos seguindo aqui, pessoal. Dos bancos de dados e cadastros dos consumidores. Opa, isso aqui é muito importante também. Vamos lá para a legislação. Seção 6ª. Dos bancos de dados e cadastros de consumidores. Artigo 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. Parágrafo 1º. Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos. Parágrafo 2º. A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. Parágrafo 3º. O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 5 dias úteis, comunicar alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. Parágrafo 4º. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público. Parágrafo 5º. Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos sistemas de proteção ao crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Parágrafo 6º. Todas as informações de que trata o caput deste artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor. Artigo 44. Os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-lo pública e anualmente. A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor. Parágrafo 1º. É facultado o acesso às informações lá constantes para orientação e consulta por qualquer interessado. Parágrafo 2º. Aplicam-se a este artigo, no que couber, as mesmas regras enunciadas no artigo anterior e as do parágrafo único do artigo 22 deste Código. Artigo 45. Vetado. Aí, vamos lá então. Vamos entender melhor? O consumidor, sem prejuízo do disposto nos demais dispositivos legais, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes, tá? Os cadastros e os dados dos consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos. A abertura de cadastro, ficha, registro de dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor quando não solicitada por ele.
O consumidor, gente, sempre que encontrar uma inexatidão nos seus dados e cadastro, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 5 dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores dos serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público. Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas pelos respectivos sistemas de proteção ao crédito quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores, tá? Os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão os cadastros atualizados e reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-lo pública e anualmente. A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor. Gente, é facultado acesso às informações lá constantes para orientação e consulta por qualquer interessado. Nos casos de descumprimento total ou parcial dessas obrigações, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las, tá? E a reparar os danos causados na forma prevista neste código. É legal quando a gente resume assim, fica muito mais fácil, né? E vamos dar seguimento e vamos falar de coisas bacanas agora também, que são os contratos, né? Da proteção contratual, pessoal, vamos prestar bastante atenção nisso, que também é muito importante. A gente vive fazendo, assinando contrato sem ler lá as letras miúdas, então vamos entender um pouquinho o que acontece com contratos aqui também, certo? Segue lá. Capítulo 6 da proteção contratual. Seção 1ª. Disposições gerais. Artigo 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. Artigo 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Artigo 48. As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do artigo 84 e parágrafos. Artigo 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados. Artigo 50. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. Parágrafo único. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de maneira adequada, em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso do produto em linguagem didática, com ilustrações. Aí, muito bem. Vamos entender melhor? Então, vamos lá. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio do seu conteúdo ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. Tomem cuidado na hora de assinar qualquer contrato, seja qualquer um, gente. Contrato de parceria, contrato com universidade, contrato... Sim, tá? As cláusulas contratuais, elas serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, tá? O consumidor ele pode desistir do contrato, como nós vimos ali no prazo de 7 dias.
Gente, eu vou trazer para vocês aqui uma coisa que aconteceu comigo aqui na minha casa. Eu fui numa loja, comprei os móveis da minha casa e na hora de fazer a entrega não foi aquilo que eu tinha pedido, né? A gente tinha assinado o contrato com a empresa, eu queria devolver e eu devolvi sim, recebi todo o dinheiro de volta, né? Então, sempre que você contratou um fornecimento de um produto ou de um serviço, estiver fora do estabelecimento comercial, daquilo que você quer, não aceite, tá bom? Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto nesse item que aconteceu, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato, monetariamente atualizados. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo, e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor devendo ser entregue devidamente preenchido pelo fornecedor no auto do fornecimento acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso do produto em linguagem didática com ilustrações. Então, gente, um contrato você tem que fazer a leitura e tem que garantir os seus direitos, sim, com certeza. Tá bom? A garantia disso é você fazer a leitura e ter alguém ali para te ajudar, com certeza, tá bom? E vamos seguindo. E as cláusulas abusivas, né, que ocorrem dentro de um contrato? O que a legislação diz para nós? Seção 2ª. Das cláusulas abusivas. Artigo 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: inciso 1º. Impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis. Inciso 2º. Subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste Código. Inciso 3º. Transfiram responsabilidades a terceiros. Inciso 4º. Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade. Inciso 5º. Vetado. Inciso 6º. Estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. Inciso 7º. Determinem a utilização compulsória de arbitragem. Inciso 8º. Impõe um representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor. Inciso 9º. Deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor. Inciso 10. Permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral. Inciso 11. Autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor. Inciso 12. Obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor. Inciso 13. Autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração. Inciso 14. Infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais. Inciso 15. Estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. Inciso 16. Possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias. Parágrafo 1º. Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: inciso 1º. Ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence. Inciso 2º. Restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual. Inciso 3º.
se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. Parágrafo 2º. A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes. Parágrafo 3º. Vetado. Parágrafo 4º. É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério Público que ajuize a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual que contrária ao disposto neste Código ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes. Artigo 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva a outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: Inciso 1º. Preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional. Inciso 2º. Montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros. Inciso 3º. Acréscimos legalmente previstos. Inciso 4º. Número e periodicidade das prestações. Inciso 5º. Soma total a pagar, com isso em financiamento. Parágrafo 1º. As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a 2% do valor da prestação. Parágrafo 2º. É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Parágrafo 3º. Vetado. Artigo 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º. Nos contratos do Sistema de Consórcio de Produtos Duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica oferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo. Parágrafo 3º. Os contratos de que trata o caput deste artigo serão expressos em moeda corrente nacional. Aê! Bora lá. Ufa! Bastante, né? Nossa, gente, cláusulas abusivas são nulas de pleno direito, entre outras as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou implique renúncia à disposição dos direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor, pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis, tá? Subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga nos casos previstos desse código. Transfiram responsabilidades a terceiros, vocês vão ler isso em contratos. Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que colocam o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade. Estabeleçam a inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. Determinem a utilização compulsória de arbitragem e imponham o representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor. Deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor. Permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral. Autorize o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor. Obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido
contra o fornecedor. Autorizem o fornecedor a modificar o conteúdo ou a qualidade do contrato após sua celebração unilateralmente. Infringam ou possibilitem a violação de normas ambientais, estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, possibilite a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias. Presume-se exagerada, entre outros casos, a vontade que ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence, restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto de equilíbrio contratual. Se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza ou conteúdo do contrato, no interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. Tá bom? No fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre, vamos lá, preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional, montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual dos juros, acréscimos legalmente previstos, número e periodicidade das prestações, soma total a pagar com e sem financiamento, nós vimos agora. E as multas, gente, as multas de mora decorrentes do não pagamento das obrigações, no seu termo, não poderão ser superiores a 2% do valor da prestação. A gente vê isso quando a gente recebe o boleto ali, né? É assegurada ao consumidor a liquidação antecipada do débito total ou parcialmente mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Então, nos contratos de compra e venda de imóveis ou imóveis, mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabelecem a perda total das prestações pagas em benefício ao credor. Claro que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e retomada do produto alienado. Tá bom? Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas na forma desse artigo terá descontados, além da vantagem econômica oferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo. Os contratos de que trata o caput deste artigo serão expressos em moeda corrente nacional. E acho bacana a gente saber um pouquinho mais também, há uma diferença entre contratos de consórcio e contratos de financiamento, tá? Consórcio vai ser sempre a longo prazo também, né? Mas você vai ser sorteado, todo aquele processo lá. Eu até dou um exemplo assim, se você quer mais rápido, financie. Se você não tem pressa, faça um consórcio, ok? E vamos seguindo aqui. Dos contratos de adesão. Agora vamos lá para esse contrato também. Seção 3ª. Dos contratos de adesão. Artigo 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. Parágrafo 1º. A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato. Parágrafo 2º. Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que é alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no parágrafo 2º do artigo anterior. Parágrafo 3º. Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo 12, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. Parágrafo 4º. As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Parágrafo 5º. Vetado. Opa. Vamos lá, então. Vamos entender melhor? Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. São exemplos desse contrato, contratos bancários,
cartões de crédito, compras de eletrodomésticos e de eletroeletrônicos, telefonia celular, etc. A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato. Nos contratos de adesão, admite-se cláusulas resolutórias, desde que a alternativa caiba direito de escolha pelo consumidor. Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo 12, de modo a facilitar a sua compreensão pelo consumidor. Então, não adianta você fazer ou redigir aquele contrato em letras miúdas, né? Aquelas letrinhas lá que a gente tem que usar uma lupa para ler, tá? As cláusulas que implicar limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Ok? Vamos que ainda tem mais. Sanções administrativas. Vamos falar um pouquinho agora sobre isso já. Vamos lá ver os incisos. Capítulo 7. Das sanções administrativas. Artigo 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. Parágrafo 1º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. Os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais com atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo manterão comissões permanentes para elaboração, revisão e atualização das normas referidas no parágrafo 1º, sendo obrigatória a participação dos consumidores e fornecedores. Parágrafo 4º. Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial. Artigo 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. Inciso 1º. Multa. Inciso 2º. Apreensão do produto. Inciso 3º. Inutilização do produto. Inciso 4º. Cassação do registro do produto junto ao órgão competente. Inciso 5º. Proibição de fabricação do produto. Inciso 6º. Suspensão de fornecimento de produtos ou serviço. Inciso 7º. Suspensão temporária de atividade. Inciso 8º. Revogação de concessão ou permissão de uso. Inciso 9º. Cassação de licença do estabelecimento ou de atividade. Inciso 10. Interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade. Inciso 11. Intervenção administrativa. Inciso 12. Imposição de contrapropaganda. Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo. Artigo 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a 200 e não superior a 3 milhões de vezes o valor da unidade fiscal de referência, o FIR, ou índice equivalente que venha a substituí-lo. Artigo 58. As penas de apreensão, de inutilização de produtos, de proibição de fabricação de produtos, de suspensão do fornecimento de produto ou serviço, de cassação do registro do produto e revogação da concessão ou permissão de uso serão aplicadas pela administração, mediante procedimento administrativo. Assegurada a ampla defesa, quando forem constatados vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação ou insegurança do produto ou serviço. Artigo 59. As penas de cassação de alvará de licença, de interdição e de suspensão temporária da atividade, bem como a de intervenção administrativa, serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada a ampla defesa, quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade previstas neste Código e na legislação de consumo. Parágrafo 1º. A pena de cassação da concessão será aplicada a concessionário de serviço público, quando violar obrigação legal ou contratual. Parágrafo 2º. A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou suspensão da atividade. Parágrafo 3º. Pendendo ação judicial na qual se discuta a imposição de penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trânsito em julgado da sentença. Artigo 60. A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do artigo 36 e seus parágrafos, sempre às expensas do infrator. Parágrafo 1º. A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão e, preferencialmente, no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. Vetado. Olha lá, gente. Importantíssimo, né? Olha, vamos entender melhor e estou feliz demais. Então, gente, olha, a União, os estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços, tá? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles fiscalizarão e controlarão a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade dos produtos e serviços no mercado de consumo no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias, tá? Já os órgãos federais, estaduais, o Distrito Federal e municipais com atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo manterão comissões permanentes para elaboração, revisão e atualização das normas anteriores, sendo obrigatória a participação dos consumidores e fornecedores, tá? Os órgãos oficiais, eles poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial. As infrações das normas de defesa do consumidor, gente, ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. Multa, apreensão do produto, inutilização do produto, cassação do registro do produto junto ao órgão competente, proibição da fabricação do produto, suspensão de fornecimento de produtos e serviços, suspensão temporária da atividade, revogação de concessão ou permissão de uso, cassação de licença do estabelecimento ou de atividade. Interdição total ou parcial de estabelecimento de obra ou de atividade, intervenção administrativa e imposição de contrapropaganda. Lembrando que a pena de multa graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem oferida e a condição econômica do fornecedor será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o fundo de que trata a lei,
7.347 de 24 de julho de 1985, que são os valores cabíveis à União ou para os fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Lembra que nós falamos que a multa será montante não inferior a 200 e não superior a 3 milhões de vezes o valor da unidade fiscal de referência, que é o FIR, ou índice equivalente, e que venha a substituí-lo, tá? As penas de apreensão e de inutilização de produtos, de proibição de fabricação de produtos, suspensão do fornecimento de produtos e serviços, da cassação do registro do produto e revogação também da concessão ou permissão de uso serão aplicadas pela administração, mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa quando forem constatados vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação ou insegurança do produto ou serviço. As penas de cassação, gente, do alvará de alvará de licença, de interdição e de suspensão. Opa, trava-língua. De suspensão temporária da atividade, bem como de intervenção administrativa, serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa quando o fornecedor rescindir na prática as infrações de maior gravidade previstas nesse Código da Legislação de Consumo, tá bom? Então, gente, a pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público quando violar a obrigação legal ou contratual. A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou suspensão da atividade. Pendendo a ação judicial na qual se discuta a imposição de penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trânsito julgado da sentença. Tá bom? Ufa! Bacana, né? Muito legal. Eu gosto muito disso. Então, só um ressalvo aqui: a contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão, e preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva. Muito legal, pessoal. Então, qual é a atividade que a professora vai deixar? Depois de tudo isso, tem atividade ainda, Pro? Tem atividade sim. O que vocês vão fazer? Peguem um contrato de vocês, um contrato de imóvel, um contrato de aluguel de imóvel, um contrato que vocês fizeram com uma faculdade. Pega um contrato, dá uma lida nesse contrato e veja se vocês conseguem enxergar todo esse conteúdo que nós vimos aqui. Quando a gente vê a legislação, quando a gente vê assim tudo muito pesado, né? Tudo muito falado aqui, às vezes a gente passa desapercebido no contrato. Então, essa vai ser a tarefa que vocês vão desenvolver aí para essa aula. Leiam um contrato e vê se está dentro desses padrões aí que a gente acabou de falar. Lembrando, gente, que os contratos, eles diferem para produto e para serviço. A gente viu aqui as cláusulas direitinho, mas dá uma analisada, tá bom? Principalmente leiam as linhas miúdas. E vamos, então, encerrar a nossa aula de hoje com Fernando Giffer. Não lute apenas para ter grandes clientes. Trabalhe para conquistar bons e fiéis amigos. É isso aí, pessoal. Gratidão a todos. Eu sou a professora Elisângela Souza. Pessoal, este foi o conteúdo deste vídeo e até a próxima.